Olá, amigos da CV Cidade, estamos com mais um CQV, Cidadania e Qualidade de Vida. Recebendo hoje o Dr. Maurício Bianchi, um convidado sempre muito esperado nesse programa, porque sabe muito das coisas da cidade e das coisas que a gente precisa saber, como os impostos, como a OAB e o Observatório Social. Dr. Maurício, obrigado mais uma vez por ter aceito de pronto o nosso convite. Câmara 3 para dar o seu oi inicial. Então, tá. Olá, Glacir. Olá a todos os telespectadores da TV Cidade. É mais uma vez um prazer estar aqui no teu programa aí, que certamente tem muita audiência aí do farroupilhense da região. Muito obrigado. Doutor Maurício, se o senhor quiser tirar a máscara para falar, porque normalmente o convidado tem que falar mais que eu vou tirar por causa do óculos. Por causa do óculos também, né? Não descobriram ainda uma máscara anti-bastante? Exatamente. A gente está cumprindo todos os protocolos. Quando os convidados saem, a gente também passa um álcool em todo o ambiente aqui, né? Estamos cuidando, porque uma das preocupações agora, né, doutor Maurício, eu estava ouvindo a live do prefeito há pouco e até repercutimos no nosso Face também, que 73 pessoas foram constatadas contaminadas nesse final de semana. Então acho que o povo meio que deu uma relaxada, né? E, assim, dos cuidados dos protocolos, e a coisa está indo para um caminho que a gente não esperava, né, doutor? É muito preocupante, Glacir, falando no tema Covid, né? Não só a cidade de Farroupilha, mas eu diria que o Brasil inteiro está, ou até o mundo inteiro aí, inclusive em outros locais, está com uma segunda onda, né, de Covid, e isso nos preocupa bastante. Eu acho que isso talvez seja um reflexo do relaxamento, né, da conscientização e da fiscalização que houve durante o período eleitoral. Então as pessoas passaram a não usar máscara, passaram a não usar mais o álcool gel, e o reflexo está aí, né? É lamentável. E nós temos agora, estava conversando com um colega médico, ele acha que somente no final de janeiro nós vamos poder ter um reflexo, né, dessa melhora, se é que as pessoas voltaram a respeitar aí os cuidados necessários. Os jovens, por exemplo, estão se achando imunes, né? Mas eles estão transmitindo o vírus para as pessoas de mais idade e para a própria família, né? Exatamente. Então os jovens teriam que ter essa conscientização, né? E as pessoas de mais idade também, no centro está lotado, né? De gente, né? O pessoal não... É difícil ficar em casa, né, Maurício? Que coisa, né? Parte disso, né, Glacir? Eu acho que as pessoas estão cansadas também, já de tanto muito usar tempo, máscara, né? de ficarem reclusas em casa, né? Então, eu acho que isso aí colabora bastante para a situação que nós estamos vivendo. Mas, enfim, temos que manter os cuidados necessários aí para que esse vírus se propague o mínimo possível. Que ele vai se propagar, a gente sabe, né? Porque já tivemos histórico de outros, né, problemas maiores aí, e até na antiguidade, aquela gripe espanhola que dizimou... Isso, a peste negra. Quanta coisa, né? E a gente não aprendeu com isso ainda, né? Nós estávamos tão bem no início da pandemia, ali Farroupilha deu um exemplo, né? Todo mundo de máscara. Hoje também eu fui no centro, perto do meio-dia, muita gente sem máscara. Muita gente, coisa que não se via no começo. Né? Que nem o Dr. Maurício falou, que houve um relaxamento das pessoas. A gente cansa também com certos procedimentos, né? E bota no automático. Né? Mas, doutor, o convite nosso aqui, para o doutor vir aqui dar mais umas palavras nesse final de ano para nós aí, principalmente agora essa notícia que vocês tiveram uma reunião recente, inclusive com a deputada, né? Ela foi bem, ela recebeu vocês, foi lá acolher vocês e tudo, mas no final ela deu uma de política, né? Ela disse que vamos ver o que dá para fazer, né? O que o Dr. Maurício pode contar para os nossos telespectadores com relação a essa frente para evitar um novo aumento de imposto? Bom, nós estamos aí, nesses próximos dias, à frente de uma possível votação de um novo projeto de lei que visa aumentar a carga tributária. Ou digo, aumentar eu não digo, evitar uma redução da carga tributária. Por que eu digo isso? O governador Eduardo Leite, quando ele estava em campanha, ele prometeu que, se eleito, ele iria pleitear mais 2 anos de manutenção das alíquotas majoradas, né, do ICMS, por mais 2 anos, que seria o tempo mais que necessário
para ele adequar o fluxo de caixa das contas do governo estadual e, encerrados os 2 anos, as alíquotas automaticamente cairiam. Que encerrou agora, encerra em 2020. Está encerrando agora 31/12 de 2020. E esse movimento do governador, que foi diferente do governador Sartori, na época, que ele disse que não tinha como reduzir as alíquotas. Falou a verdade e perdeu a eleição. Falou a verdade e perdeu a eleição. Falou que não poderia manter as alíquotas, acabou perdendo a eleição. E o governador Eduardo Leite, fazendo essa promessa, acabou ganhando um apoio, inclusive das entidades empresariais, de algumas entidades empresariais, como a Federação, né, e até a presidente Simone Leite acompanhou de gabinete em gabinete na Assembleia, explicando para os deputados a necessidade de manter a majoração das alíquotas por mais 2 anos, né, a fim de que o governo conseguisse fazer a sua reestruturação. E quando eu falo de aumento de alíquota, é bom referir, Glacir, porque não são todas as pessoas que estão inteiradas do assunto. O que acontece? O ICMS, ele tem a sua alíquota dos produtos de telecomunicação, energia elétrica e combustíveis. Água? Essas três, de 30%, né? Ou seja, majorado de 25% para 30%. E essa majoração, esse aumento de imposto, automaticamente iria cair na entrada do governo dele, no início do governo. E ele pediu para que fosse mantido por mais 2 anos. O ICMS, a alíquota básica, que era 18%, majorada, cairia automaticamente para 17%, né? Que a alíquota normal é 17%, estava majorada a 18%. Então, de 25% para 30% houve a majoração, e de 17% para 18% a majoração, que encerra-se no final deste ano. E, por surpresa, o governador encaminhou um projeto de lei, lá em meados deste ano, em regime de urgência, num momento em que não é possível discutir amplamente essa questão, ao passo que a Assembleia está em regime de votação virtual, né, o que limita bastante o debate, e encaminhou esse projeto de lei juntamente com o aumento da cesta básica, que houve na época um movimento muito grande da sociedade, e Farroupilha foi protagonista nesse processo, porque lutou junto com a Federação, talvez seja uma das entidades empresariais do Estado que mais tenha trabalhado contra essa reforma tributária. Foi a SICS? A SICS, né? SICS, OAB, né? E conseguimos, junto com as outras entidades, 8 entidades de Farroupilha, apoiar a não aprovação desse projeto, e tanto é que o governo verificou que não ia ter êxito e acabou retirando. E agora, passada a eleição, sem discutir esse assunto com a sociedade, ele simplesmente reencaminha esse projeto de lei, retirando alguns pontos, como o da cesta básica, né, mantendo, para fins de manter as alíquotas majoradas. E nós entendemos, Glacir e telespectadores, que o nosso Estado ele não tem condições de manter essas alíquotas nesses patamares. Nós entendemos a dificuldade do Estado, a dificuldade pela qual o Estado está passando, as finanças são algo crítico, né? Porém, nós também entendemos que o nosso Estado precisa retomar a sua competitividade. O Estado do Rio Grande do Sul é um Estado que perdeu por completo a sua competitividade perante os outros estados da federação. Veja-se, a título de exemplo, a nossa vizinha Santa Catarina. Que vai muito bem, obrigado. Santa Catarina é o estado que está em 2º lugar no ranking da competitividade, ficando apenas atrás de São Paulo. Olha só. E o Rio Grande do Sul, que estava em 7º, perdeu uma posição esse ano para a 8ª, para quem? Para Minas Gerais, que é um estado crítico em termos de dificuldade financeira. O PT acabou com o governo. Conseguiu buscar essa posição
né, uma posição em função do excelente trabalho desenvolvido pelo governador Zema. Que é né, do Novo. Partido Novo. Então isso nos preocupa muito e nós externamos isso, eu digo externamos todas as entidades que assinaram o Foi em quantas? Foram 17 entidades que agora assinaram na rua? 17 entidades que assinaram o praticamente manifesto. todas, né? Exatamente. Assinaram esse manifesto contra esse aumento de impostos e tivemos a reunião com a deputada para externar a nossa posição e entregar a ela um documento formal externando o nosso posicionamento, solicitando que ela, como representante da sociedade farroupilhense, da base do governo, trabalhe no sentido de que essa reforma não seja aprovada nesses termos e que o governo efetivamente repense uma reforma discutindo amplamente com a sociedade gaúcha e não da forma como fez, de simplesmente encaminhar um projeto de lei pensando que tinha a base na mão, né, e que iria ser aprovado e sofreu um revés por parte da sociedade organizada como um todo, que não aceitou esse aumento, porque nós não podemos mais conceber que um Estado como o nosso perca cada vez mais a sua competitividade. Que vai gerar desemprego e cada vez mais déficit, né? É isso que nós pontuamos. E aí eu recordo que a deputada, no segundo encontro que nós tivemos, ela nos pediu, se vocês puderem encontrar alternativas, né, para que a gente possa apresentar ao governador, né, e nós buscamos alternativas. Que alternativas são essas? A PEC do 12º. A proposta de segmento da aprovação da PEC do 12º, que está há tanto tempo parada na Assembleia, foi um movimento das SICs de Farroupilha, das entidades aqui de Farroupilha, da OAB, né, Sindiloja, Sindigênero, CDF. Foi um movimento de toda a União das Associações de Bairro, a Farmed, de quando essa PEC? Essa PEC eu acho que é de 2019, estava lá engavetada, né? E o que é, para que o telespectador entenda o que é a PEC do 12º? Existem, além do poder executivo, outros poderes que são o legislativo, o judiciário e também o Ministério Público, que recebem aumentos, ao contrário do executivo, recebem aumentos independentemente se a receita líquida corrente do governo ela é deficitária. Então veja, primeiro nós temos que buscar uma redução de despesas. Depois vamos falar em aumento de tributos ou manutenção das alíquotas majoradas. E desigual, né? O trabalhador comum vai pagar mais. E essas três classes aí não se mexe nunca. Exatamente. Né? A PEC do teto de gastos também. Esse é um pleito. Se fala há quanto tempo, né? A reforma dos militares. Então, existem vários pontos que o governo não mexe, né, que talvez politicamente não seja bom, porque aí, por exemplo, a PEC do 12º, ele vai entrar em confronto com o poder judiciário. Né? E o legislativo. Né? E o poder judiciário é um poder que talvez o governo tenha interesse em não provocar um confronto. Né? É triste isso, Só né? que a sociedade não aguenta mais pagar essa conta, Glaucir. É muito tempo essa conversa, né? O teu pai foi presidente da SIC, era a bandeira dele. Exatamente. Isso já tem quantos anos? Exatamente. Mais de 10 anos. Né? Então nós temos que encontrar alternativas e essas alternativas não têm que se resumir a aumento de impostos e onerar mais ainda o trabalhador, o empresário, que com muito sacrifício tem conseguido manter os seus empregos e o seu negócio. E veja, Glaucir, um ponto importante em relação a esse debate, o governo, mesmo com a pandemia, ele não tem nem a justificativa de que houve a redução das suas receitas, porque o ICMS... ele foi, se eu não me engano, o terceiro ou o segundo estado que mais arrecadou ICMS durante a pandemia. Por causa do agronegócio, talvez? Talvez.
foi o estado, um estado que recebeu muitos recursos do governo federal para se sustentar em função da pandemia. Então o governo não pode nem alegar que teve uma redução na sua receita para justificar essa reforma, porque isso não houve. Sabe, Maurício, semana passada eu entrevistei um deputado estadual do DEM, que é da base, né? E ele foi taxativo, que desse jeito ele vota contra, e é da base aliada. Exatamente. É uma boa... Exatamente. Né? Uma boa. Nós, a Federação já fez um mapeamento dos deputados, né? Que vão votar contra a reforma e os deputados que estão indefinidos ainda. E como é que está isso? A maioria já está consolidada, é contra a reforma, que então bom. essa reforma Notícia não vai boa. passar, né? E alguns deputados ainda não definiram o seu voto. Com certeza tem interesses de cargos e salários dos seus aliados dentro do governo. Pode ser. A velha base aliada que corrompe mais que a corrupção, às vezes. Né? Que triste, né, Maurício? Que triste. Mas e o que tu sentiu da deputada? Ela Bom, deu alguma esperança? Ela não se posicionou, ela ainda disse que não tem uma posição formada a respeito do assunto. Eu ouvi ela falando isso no espaço. E nós esperamos aí que com os elementos que nós apresentamos a ela se convença aí de que os argumentos que nós levantamos são substanciais e que levam a um posicionamento muito sólido aí no sentido de não dar sustentação à aprovação dessa medida. Olha, então, traz uma boa notícia, né? Porque as pessoas não se dão conta. É só pegar a conta de luz, a conta de água, a conta de telefone, de internet, para ver quanto é que é o imposto. É vergonhoso. Você que é consumidor, que tem uma conta de R$100, vai ter 30% de ICMS na sua conta. Ou seja, em torno de uns R$30 é de ICMS. Esse ICMS ele vai cair para 25%. Então você vai ter automaticamente uma redução da sua conta de energia. As telecomunicações a mesma coisa. Os combustíveis também, né, tem que obrigatoriamente ter uma redução na bomba, né, diretamente. O consumidor tem que ficar mais atento, né, José Maurício, porque ele recebe todos os meses a conta ali, olha quanto é que ele paga de consumo e quanto paga de imposto. E é um imposto que vai para o ralo, né? Porque a gente não vê retorno para o cidadão no dia a dia, né? Exatamente. As estradas, a saúde, esse monte de coisa. Na verdade, o nosso estado, 70% ou até mais, é para pagar a folha de pagamento do funcionalismo ativo e inativo. Então, isso é um absurdo. É um absurdo. É muito dinheiro. Todo o imposto que a gente paga é para pagar funcionalismo. Não sobra nada para investimento. E é por isso que nós temos essas estradas do jeito que estão. Então o governo, se ele quer uma contrapartida da sociedade, ele que faça a sua parte. Ele que busque uma redução. Nós sabemos que é difícil. Né? Tem limitações, o governo também não tem muito espaço para trabalhar. Agora nós temos que sentir um esforço do governo para reduzir as suas despesas, o que nós não estamos vendo. Muito bem. Então, Maurício, com relação aos impostos, é mais ou menos isso que a gente teria para passar? Acho que sim, né? Tá bastante batido. O Dr. Maurício tem sido seguido na Rádio Espaço, que a gente transmite aqui também na TV às 18 horas, né? E a gente vê que o assunto está cada vez mais evoluindo, né? Exatamente. E uma pressão que tem que ser feita. A sociedade acho que ainda tem que mandar nesse país um dia, né, Maurício? O nosso direito de voto não está resolvendo muito, então acho que nós temos que fazer esses movimentos via as entidades que são fortes, que representam a população de um todo. Qual o empregado, funcionário que não tem um vínculo com uma entidade? E diretamente todos têm, né? Exatamente. Seja o sindicato, seja a indústria, o comércio, o serviço, todos têm direto. Porque se aumenta isso aí, vai cair o consumo, diminui o emprego, é aquela cascata que, né, tomba em cima de tombo, né? Isso aí. Que pena, né? Então, Maurício, e a OAB? Foi bem esse ano, muitas batalhas, muitas conquistas, sem desmerecer todos os presidentes que já passaram pela entidade. Uma entidade, sempre eu digo que é o reflexo dos seus pares ao longo da carreira, né? Que formam uma identidade, assim como a SIC, todas as demais, Sindilógica, CDL, Sindigênero, enfim, né?
Mas esse ano o senhor caiu no colo aí muitas batalhas, né? E aí, inclusive tinha uma agora recente aí que estava para estourar alguns desvios de valores elevados, mas parece que vai ficar para o próximo governo para descascar esse abacaxi, né? E que a OAB também ia participar de mais uma, né? Porque eu acho que hoje, não só pela credibilidade, mas pela qualidade dos membros, eu acho que isso aí é um bom suporte para o cidadão, né, Maurício? O que tu tem a dizer para nós da OAB num balanço do ano aí de 2020? Bom, foi um ano bastante trabalhoso, né, Glacier? Nós tivemos aí, apesar de nós termos tido uma certa limitação de encontros presenciais, a nossa entidade trabalhou muito esse ano. Um dos pontos que talvez fique mais nos holofotes é a questão do impeachment, né? Que a OAB ela teve uma participação relevante no processo de impeachment, tanto é que ajuizou o pedido e juntamente com o teu, né? E acabou tendo o resultado que teve aí com a cassação do mandato do prefeito. Então, pela primeira vez em 85 anos e com o apoio da OAB estadual, que é um fato inédito também, né? Exatamente. Então, foi acho que foi um trabalho marcante nesse ano, durante essa gestão. E também, paralelamente a isso, nós tivemos inúmeros eventos que realizamos de forma virtual. No mês do advogado, realizamos inúmeras lives. Eu até comento, eu até agosto não havia feito nenhuma live, né? Nem sabia como fazer uma live. Acabei aprendendo no primeiro evento da OAB e tivemos inúmeras lives aí realizadas aí durante esse ano, né, que certamente contribuíram aí tanto para a sociedade farroupirense como também para o desenvolvimento da classe dos advogados, né? Tivemos palestrantes de renome de todo o Brasil e eu digo que um dos eventos marcantes na nossa gestão foi um realizado agora há pouco tempo, esse semestre, que foi o primeiro seminário de Direito Previdenciário da Serra Gaúcha, em Farroupilha. Olha aí. Que nós tivemos um trabalho muito bem desenvolvido pela Comissão Especial da Seguridade Social, né, composto pela a doutora Elusa Calera, a doutora Viviane e a doutora Jéssica, que foram colegas que capitanearam esse trabalho e fizeram com que Farroupilha tivesse palestrantes de renome nacional. Eu lembro que uma das representantes, a Adriana Bramante, ela começou a aula e recém tinha saído de um programa da Globo News. Olha só, da Globo News para Farroupilha. Encerrou o programa da Globo News e iniciou a participação. A pandemia trouxe essa facilidade do Zoom, né? Exatamente. Que é a ferramenta que vocês usam também, né? Exatamente. E nós aqui, inclusive, outro dia entrevistamos o Vergani, o dono da Bitcom, ele em Santa Catarina, nós aqui, foi uma baita entrevista, né? E assim a gente também quer usar isso aí, porque isso facilita, né? Hoje, para entrevistar um ministro aí, se ele tiver essa oportunidade, a gente pode fazer, né? Que antes era impensável, né? Exatamente. Ir a Brasília e tudo, Exatamente. Né? O home office veio para beneficiar algumas coisas, né? Dizem que a pandemia, ela em termos tecnológicos, ela fez com que nós avançássemos 10 anos em termos de tecnologia. E eu acredito que sim, eu acredito que sim. Com certeza. Hoje nós não precisamos estar no nosso escritório para efetivamente realizar o trabalho. Assim como o próprio judiciário já vinha fazendo em algumas audiências, né? Exatamente. Então, acho que realmente perdemos um tempo aí, porque o hábito faz o monge, né? Vai naquela tranco ali e acaba não, né? É muito bom. E o Observatório Social vai bem também? O Observatório também, acho que o Observatório desempenhou um trabalho muito importante esse ano. Eu diria que talvez um dos... eu diria que principalmente no início do ano, né, nós tivemos um trabalho muito bem desenvolvido pela nossa equipe, conseguimos economizar só em uma licitação quase 1.700.000 reais, que foi a segunda parcela do software, através de um trabalho desenvolvido
pelo Observatório Social. Né? Tivemos várias licitações analisadas. Esse ano foi um ano que nós conseguimos quase que analisar todas as licitações que foram feitas. E o Pedroso foi mais parceiro também, né? Isso foi interessante, porque quando o Pedroso ele estava nesse limbo, né, de não assumir ou não assumir, dependendo do impeachment, nós tivemos até conversando com ele, gostaríamos que o Observatório fosse mais parceiro da prefeitura caso ele viesse a assumir, né? E eu acho que ele fez um papel muito importante, ou seja, ele permitiu, ele e seus secretariados, permitiram uma aproximação maior do observatório com a prefeitura. Facilitando o acesso. Exatamente, né? E eu notei que por parte dos secretariados, né, a secretária de gestão, por exemplo, a doutora Elda, ela sempre solicita, atendendo os nossos pedidos prontamente. Prontamente. O que antes não ocorria, a gente sabia disso. Não ocorria, né? Então, lamentavelmente. Deu no que deu, né? E o observatório sempre foi visto como um inimigo, né, da prefeitura. Mas, na verdade, não é esse o nosso objetivo. Né? Nosso objetivo é tentar contribuir. E eu entendo que esse final, né, da gestão foi um final mais pacífico na relação entre o observatório e a prefeitura. O Pedroso era muito mais político que o doutor, né? Talvez seja isso que tenha colaborado, né? Doutor Maurício, nosso tempo está se esgotando, nós estamos limitando a 27 minutos, né? Então, gostaria que o senhor desse o seu até breve nos nossos câmeras e microfones, porque 2021 vem aí. E o senhor está levando fé no novo governo, com certeza, né? Sim, eu acredito, viu? Eu acho que o governo Pedroso, ele tem sido um bom governo. Eu acho que o Pedroso, dentro com o seu secretariado, conseguiu pacificar as relações na sociedade, desenvolveu um governo muito bem, um governo do diálogo. Maior aproximação, né? Maior aproximação. Então, acho que a gestão ela está encerrando muito bem, viu, a gestão do Pedroso. E eu tenho certeza de que a gestão do Fabiano ela vai ser uma gestão muito exitosa. Eu vi os números, os nomes dos secretários que vão assumir, são pessoas altamente qualificadas. Eu vi que a intenção do prefeito Fabiano é reduzir as secretarias, é disso que nós precisamos. 15 para 9, são 5 a menos, né? Exatamente. Nós precisamos informatizar nossa prefeitura, tornar nossa prefeitura menos burocrática. E eu acho que ele está se propondo a isso, tem uma equipe muito boa por trás, né? E tenho certeza de que ele vai ter muito êxito. Assim seja. É isso aí. Muito obrigado pela participação aí, pelo convite. É sempre um prazer aí voltar a ter essa cidade. Casa sempre à disposição. É isso aí, muito obrigado.